Amém, irmãos. Boa tarde a todos. Eu gostaria de falar. Deus marcou um encontro com você nessa tarde, tá? Isso parece ser até um jargão, mas é real. Tá bom? Cada um de vocês que estão aqui ouvindo a palavra de Deus, eu gostaria que vocês tirassem 15 minutos, irmão. Eu creio que vai ser por volta disso. Para vocês ouvirem a palavra de Deus e meditarem nela. 15 minutos. A mensagem que vai ser pregada aqui é a mensagem do reino de Deus, a mensagem da salvação. Ouça essa palavra, guarda ela no teu coração, deixa Deus fazer a obra na tua vida, tá? Eu gostaria de ler um texto bem pequeno, Mateus capítulo 4, versículo 17. Foi a primeira mensagem que Jesus pregou. E eu gostaria de pregar essa mensagem hoje também. Mateus capítulo 4, versículo 17. Diz assim, irmãos. Desde então Jesus passou a ensinar ou a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Feche teus olhos, vamos fazer uma oração. Senhor Deus, eis aqui a tua palavra santa, poderosa, digna de toda aceitação. Sim, meu Deus. Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, nós apresentamos o coração de cada um que vai ouvir essa mensagem, Senhor, nessa tarde, que foi, papai querido, beneficiado, Senhor, meu Deus, porque o Senhor marcou um encontro com eles, e eu creio que hoje é dia de salvação. Papai, eu creio, papai, que hoje é o dia que o Senhor marcou, papai querido, meu Deus, para transformar a vida de pessoas que estão aqui hoje ouvindo essa palavra. Em nome de Jesus, Senhor, faz a tua vontade e se manifesta, papai querido, neste lugar de maneira gloriosa, Pai, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Irmãos, 15 minutos apenas. Jesus, ele passou a pregar e anunciar, e a primeira mensagem que ele pregou foi dizendo assim: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Quando Jesus fala isso, irmãos, arrependei-vos, e quando nós fazemos esse chamado hoje também, as pessoas podem olhar e falar assim: mas de que eu devo me arrepender? E as próprias pessoas respondem: nós devemos nos arrepender do pecado. Nós devemos nos arrepender do pecado. Mas o que seria esse pecado, irmão? O que seria o pecado? Todos falam do pecado, falam que ele é ruim, mas o pecado é simplesmente a coisa mais maligna que existe nesse mundo. Se nós formos ver a respeito do pecado na Bíblia, depois que o pecado entrou a miséria, entrou a dor, entraram as guerras, entrou a tristeza. Quando o pecado entrou, ele trouxe muitos males. Quando o pecado entrou na vida do homem, ele trouxe uma escravidão, irmãos, também para toda a natureza humana. De maneira que, se vocês forem parar para analisar, nós não conseguimos fugir desse mal, pois ele escraviza toda a humanidade. E o mundo está da maneira que está por causa do pecado. O pecado, ele escraviza o homem. A Bíblia ainda vai dizer que o pecado, a morte, é o salário do pecado. Por quê? Porque o pecado trouxe a morte também sobre todos os seres humanos. A morte física, porque o ser humano passou a morrer depois que o pecado entrou no mundo. E a morte espiritual, que foi a separação do seu Criador. Agora o homem está distante do seu Criador. Tudo que ele faz para tentar se aproximar de Deus, parece que é muito difícil. Ele não consegue, porque ele está morto espiritual. O pecado também, quando ele veio, ele trouxe, além da morte, a Bíblia diz que a ira de Deus sobre o homem.
Deus agora permanece uma contenda com toda a humanidade. Parece que nem é um evangelho isso que eu estou falando aqui. Mas a própria palavra vai dizer que a maior catástrofe que já aconteceu no mundo inteiro é anunciada em Gênesis capítulo 7. Quando Deus fez chover por 40 dias copiosamente sobre a terra. De maneira que as águas foram subindo e os homens viram suas crianças da idade dessas que estão no braço das irmãs perecerem pelas águas do dilúvio. Talvez eles tentaram se esconder em cima das suas casas. Talvez eles foram subindo para os montes mais altos. Mas a água foi subindo. A ira de Deus se manifestou de maneira implacável. E as pessoas viram suas esposas perecerem em angústia total. Homens viram sua família inteira sendo dizimada. Talvez passaram por alguns momentos tentando flutuar. Talvez sobreviveram por algumas horas, mas também vieram a perecer. E a Bíblia diz que Deus trouxe essa condenação sobre a humanidade por causa do pecado. O pecado traz a ira de Deus sobre toda a humanidade. A Bíblia diz que a ira de Deus se manifesta dos céus contra toda impiedade do homem. E por último, o pecado ele ainda trouxe a condenação. Talvez esse é a pior consequência que o pecado trouxe. Se nós formos olhar na Bíblia, o Senhor Jesus, ele nos advertiu várias vezes, irmãos, a respeito da condenação do homem. Ele falou a respeito do inferno. Ele falou a respeito de um local em que a pessoa vai entrar lá, após a morte, e nunca mais vai conseguir sair. Muitas pessoas não pensam a respeito dessas coisas, mas haverá um dia que todo ser humano vai padecer. Daqui 200 anos nenhum de nós estaremos aqui. E a Bíblia diz que por causa do pecado, toda alma vai cair no inferno e vai perecer pela eternidade. Todos os sofrimentos que nós passamos nessa vida, as angústias, as tristezas, a solidão que a irmã Joelma está passando com seu esposo naquela situação, todas as tristezas juntas não serão comparados ao inferno eterno, a condenação eterna que virá sobre toda a alma que pecar. É isso que o pecado traz para o homem, a condenação eterna. E algumas pessoas podem olhar para mim e dizer bem assim: irmã, mas que mensagem é essa? Você veio falar aqui hoje a respeito do inferno e do pecado. Sabe por que eu vim falar a respeito do inferno e do pecado? Porque se cada um dos irmãos que estão aqui nessa tarde não compreenderem a gravidade do pecado, nunca vão entender a graça de Deus. Um cirurgião que está lá no hospital, ele não é precioso para nós que estamos sãos, para nós que estamos com saúde. O cirurgião só é precioso para quando nós, irmã Joelma, entramos pela porta de um hospital com hemorragia interna e à beira da morte. O cirurgião se torna precioso. Assim também Cristo só se tornará precioso para nós quando nós entendermos a nossa sangria e o nosso pecado. Quando nós entendermos o que está reservado para nós. E o Evangelho ele se inicia justamente aí. O Evangelho ele se inicia com todo o ser humano, cada um de nós, à beira de um abismo, segurando um graveto fino e fraco, prontos a cair no inferno eterno e na condenação eterna. É aí que o Evangelho se inicia. Que aí nós ouvimos a respeito da salvação de Cristo. Quando nós entendemos que o que nos esperava era tal condenação. E nós entendemos que uma porta se abriu. E essa porta, o próprio Senhor disse: eu sou a porta e aquele que entrar por mim será salvo. A salvação só vai fazer efeito na vida de cada um de nós. Cristo só vai ser precioso na vida de cada um de nós quando nós entendermos o nosso estado de pecado e depravação total. É, Jesus. Quando a gente entender, irmãos, quão distante de Deus nós estamos, nós vamos receber a graça de Deus. Todo ser humano estava destinado à condenação eterna. Mas o Senhor abriu uma porta. Por isso a palavra se chama Evangelho. É boas novas. Irmã Joelma, não vai ser boa nova na vida da senhora se a senhora não entender o estado que a senhora está. A boa nova só vai ser boa nova na vida da senhora. O Evangelho só vai ser boa nova
quando a senhora compreender, e cada um dos irmãos, o estado que estão distante de Deus. E quando vocês vão receber Deus, receber a Cristo, crer nele pela fé, entender que os seus pecados são perdoados através do arrependimento. Mas arrependimento de quê? Justamente desse pecado que nós estamos falando. Um dos homens que compreendeu mais o pecado nas Escrituras, ele chegou a orar para Deus assim, dizendo: Senhor, perdoa os meus pecados, aqueles que eu sei, que eu tenho convicção deles, e perdoa aqueles que estão lá no fundo do meu coração, porque o meu coração é negro. Todo homem, o primeiro passo para a salvação é justamente o arrependimento. Mas antes do arrependimento, deve vir a convicção plena do pecado. O Senhor Jesus, ele esteve nessa terra e ele anunciou uma palavra. Quando ele estava próximo de subir, ele falou: eu vou subir, mas eu vou mandar um substituto, o Espírito Santo. E quando ele vier, ele convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. O Evangelho faz isso. Ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Nessa tarde, nós deixamos essa palavra ao coração dos irmãos. E eu gostaria, em nome de Jesus, eu não quero me estender. Eu achei até que o sol ia estar pior. Mas Deus é maravilhoso, Deus é lindo. Colocou uma sombra abençoada aqui para nós. Mas a palavra de Deus ao nosso coração nessa tarde, irmãos, é que nós sem Cristo, sem essa porta que se abriu, lá em Apocalipse está escrito que Ele é um Deus santo, verdadeiro, e é um Deus que abre porta que ninguém pode fechar. Falando a respeito da salvação. Mas Ele também é um Deus que fecha a porta que ninguém pode abrir. Falando a respeito da condenação. O Senhor abriu uma porta de salvação, irmãos. Entra por essa porta. Porque Jesus falou: eu sou a porta, aquele que entrar por mim será salvo, entrará, sairá e encontrará pastagens. Falando a respeito do descanso. Não sei quais são as aflições que os irmãos passam, mas eu sei que passam. Eu sei que o fardo é pesado, eu sei que o jugo é pesado. Esse mundo, viver nele simplesmente, já é muito difícil. São muitas aflições que passamos, mas o Senhor veio nos oferecer um fardo leve, um jugo suave. A salvação nele, o Senhor Jesus Cristo, Salvador de todo homem que crê. Em nome de Jesus, eu deixo essa mensagem ao coração dos irmãos, tá? E eu creio que é somente o Espírito Santo que pode fazer a obra. Guarda essa palavra no teu coração, leva ela para a tua casa. Quando vocês forem passar um momento de oração, talvez nos momentos de aflição, irmã Joelma, que a gente já conversou um pouco, eu sei um pouco da situação que ela está passando, os irmãos sabem também, mas não só ela, mas outros aqui também têm. Quando vocês estiverem passando por esse momento de aflição, irmãos, aproveita esse momento de angústia, prostrem-se diante de Deus e se arrependam dos seus pecados. E a Bíblia diz que se nós confessarmos os nossos pecados a Ele, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Nós poderíamos vir aqui nessa tarde, trazer cesta básica, nós poderíamos vir aqui nessa tarde, trazer dinheiro, o irmão aqui que está pensando em voltar para a terra dele. Mas isso verdadeiramente, irmão, se o irmão voltar para a terra dele, ou se a barriga dos irmãos forem saciadas, se as necessidades dos irmãos forem saciadas, e até nós mesmos que estamos aqui, todas as necessidades terrenas forem saciadas, mas nós não tivermos Cristo na nossa vida, não valeu de nada. E os irmãos sabem disso, mas não falem isso simplesmente com a boca. Creiam com o coração para a salvação de cada um de vocês. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, tá? O Senhor está às portas, viu, irmãos? Cristo está voltando. Agora nós estamos aqui, mas nós não sabemos do dia de amanhã. Nós não sabemos. Cada um de vocês aqui já perdeu familiares, e nós sabemos que a cada momento tem gente morrendo por aí. Não, nem sabe, né? Como é o nome do irmão? A mãe do irmão Francisco faleceu e ele está lá no presídio, não está nem sabendo. Assim também é, irmãos. Amanhã os irmãos podem saber que o irmão William faleceu, que o pastor Paulo faleceu, que a irmã Joelma faleceu. O Senhor quer nos dar salvação e vida eterna, quer trazer paz ao nosso coração, porque Ele sabe da nossa aflição. Ele nos amou de uma maneira tão grande
que entregou o seu filho para morrer no nosso lugar. O Evangelho é isso, irmãos. Nós merecíamos estar naquela cruz, mas o Senhor subiu nela por nós. Que o Senhor Jesus possa abençoar cada um dos irmãos. Feche seus olhos, eu gostaria ainda de fazer uma oração. Senhor Deus, Pai maravilhoso, Deus de graça infinita e de amor eterno, a Tua palavra é santa e preciosa, a Tua palavra é poderosa, Senhor meu Deus, e nós cremos nela. Nós não cremos que é pelo muito falar, nós não cremos, Senhor meu Deus, que é, papai, pelas emoções, mas nós cremos que o Teu Espírito Santo tem obra de salvação, porque nós somos exemplos disso. Papai, um dia nós olhamos e vimos a negridão do nosso pecado, nós vimos o nosso erro, as nossas falhas. Papai querido, isso causou tristeza no nosso coração, de maneira que nos arrependemos dia após dia até hoje, Senhor. Papai, cada alma que ouviu essa palavra, o Teu Evangelho hoje, falando a respeito, Senhor, da condenação do homem e da porta de salvação que foi aberta. Papai querido, que nos momentos que eles estiverem dentro das casas, Senhor, nos momentos de aflição, que eles venham lembrar do Cristo que tira o fardo pesado e entrega um fardo leve. Espírito Santo, faz a Tua obra na vida de cada um. Abençoa a família da irmã Joelma, do irmão Antônio, a família de cada um que mora, Senhor, meu Deus, neste lugar. Papai querido, do irmão Francisco, que está ali no presídio. E o Senhor, papai querido, meu Deus, teve um propósito com ele naquele lugar. Papai querido, desde já conforta o coração daquele homem, quando ele ouvia essa má notícia. Papai querido, mas que ele vinha estar confiando no Senhor. Abençoa, Senhor meu Deus, em nome de Jesus, cada alma, cada criança, cada pessoa, que eles possam, papai, crer na Tua palavra. Senhor meu Deus, que eles possam dar crédito, Senhor, porque quem creu na Tua pregação, quem creu, Senhor, quem acreditou, simplesmente aqueles, Pai, que aprove ao Senhor salvar. Opera a Tua obra de salvação, segundo a Tua misericórdia, Senhor, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus.